Sexta-feira da 14ª semana do tempo comum. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade eu vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. Caríssimo irmão, caríssima irmã, a perícope de hoje, Mateus capítulo 10, versículos 16 ao 23, inicia a segunda parte da missão. Esta parte está centralizada nas dificuldades que aparecem nessa tarefa e as perseguições que acarreta. Jesus previne seus apóstolos contra as provações que os aguardam e exorta-os a serem perseverantes até o fim, para poderem salvar-se. Como devem agir? Devem ser fiéis, à mansidão das ovelhas. Fiéis porque as ovelhas dependem muito do seu pastor. As ovelhas são animais sem muito senso de orientação, que se perdem facilmente do seu rebanho. Elas têm dificuldades de encontrar o próprio alimento, e o simples fato de beber água pode ser perigoso, pois elas podem cair em águas correntes que encherão o seu pelo de água, fazendo-as afundar-se e afogar. Além disso, as ovelhas não conseguem se defender, pois não correm rápido, não têm garras e nem presas, o que as torna vulneráveis aos ataques dos predadores. A ovelha depende do pastor para comer, beber, encontrar o caminho certo e ser protegida dos predadores. Por isso diz Davi no Salmo 23, a tua vara e o teu cajado me protegem. Isto é uma clara referência ao instrumento usado pelos pastores para cuidar e proteger o seu rebanho. Por que Jesus nos envia como ovelhas e não como leão? É porque a nossa força e proteção se encontra nele. Ser prudente ou sábios como serpentes, na sua ação missionária, é ouvir e realizar as palavras de Jesus. Ser inocente como uma pomba é ser puro e imaculado, conhecendo somente o bem e não o mal. Em sintonia com esta palavra, em Romanos, capítulo 16, versículo 19 a 20, diz assim: Vossa obediência tornou-se conhecida de todos, e sois para mim motivo de alegria. Mas desejo que sejais sábios para o bem e sem malícia para o mal, pois o Deus da paz
não tardará em esmagar Satanás debaixo de vossos pés. Desejo que sejais sábios para o bem e sem malícia para o mal. Pois é Deus, o Deus da paz, que vai esmagar Satanás debaixo dos vossos pés. A perseguição, ela virá em primeiro lugar dos judeus. Aqui, o conselho dos anciãos, as sinagogas. São eles os que levam os cristãos diante dos tribunais. É a chamada perseguição religiosa, mas também tem a perseguição política dos governadores e reis, e perseguição até dentro da própria família, por causa de Jesus. Mas Jesus aqui nos coloca como o nosso defensor. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados em saber como ou o que haveis de falar. Naquele momento vos será indicado o que deveis falar, porque não sereis vós que falareis, mas o Espírito de vosso Pai é que falará em vós. É Deus quem nos defende e salva das investidas dos lobos. É Ele que protege suas ovelhas. Aquele que for fiel até o fim será salvo. No versículo 23 diz assim: quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. A fuga nem sempre é resultado de covardia. Pelo contrário, pode ser exigida pela prudência. O apóstolo deve poupar-se para a sua missão. Em alguns casos, pode servir à expansão missionária, como nós vemos nos Atos dos Apóstolos. Se uma cidade rejeita a boa nova e persegue, abana-se a poeira das sandálias e vá ao encontro daqueles que estão disponíveis a acolher. Afinal de contas, o Evangelho não é uma imposição, e sim uma proposta de salvação. Em um mundo cheio de contrariedades e perseguições, salva-nos, Senhor. Nós somos o teu rebanho e vós o nosso pastor. Diga comigo: Jesus é o meu Senhor. Jesus é o dono da minha vida. Jesus, vida minha, traz para a minha vida paz. Eu vos abençoo com as bênçãos que vêm de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.